Você gostaria de conhecer o trono de Deus? Ter a oportunidade de saber o que acontece lá, numa sessão dirigida pelo próprio Deus? Você já imaginou você ter o privilégio de acompanhar uma coisa dessa? Isso aconteceu com uma pessoa no passado. Isso está registrado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 1. Olha que interessante. Depois disso, eu vi uma porta aberta no céu. E ouvi a primeira voz, como o som de uma trombeta, falando comigo. Ela disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei as coisas que têm de ocorrer. Olha que coisa extraordinária. Aqui o apóstolo João, ele tem uma visão, ele vê uma porta aberta no céu e uma voz convidando ele a passar por essa porta e conhecer o trono de Deus. Imagine que privilégio extraordinário. Além de conhecer o trono de Deus, a voz fala que ele vai saber as coisas que vão ocorrer no futuro. Olha que coisa extraordinária. Conhecer o trono de Deus, saber o que acontece lá e ainda saber detalhes sobre o que vai acontecer no futuro. É fantástico. É interessante que lá no fim do Evangelho de João, Jesus fala que se ele quisesse, João permaneceria até ele voltar. Tanto que se espalha entre os apóstolos uma ideia de que João não vai morrer. Né? Então é bem interessante, porque nessa ocasião aqui o apóstolo João já é bem idoso. Ele já está com cerca de 90, quase 100 anos. E os outros apóstolos já morreram aqui nessa ocasião. Então, é como se Jesus de fato estivesse se cumprindo o que disse, que se fosse da vontade dele, João permaneceria até ele voltar. E Jesus aqui está voltando para transmitir informações para João. Então, um privilégio maravilhoso, uma oportunidade extraordinária que nenhum de nós gostaria de perder. Não é verdade? Bom, vamos lá. Vamos continuar a leitura agora no versículo 2. Depois disso, imediatamente vim a estar sob o poder do Espírito, e vi um trono no céu, e alguém estava sentado no trono. Aquele que estava sentado tinha aparência de pedras de jaspe e de sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aparência semelhante à esmeralda. Olha que coisa maravilhosa, como Deus nos é apresentado aqui nessa visão. Está sentado no trono, ele tem aparência de pedras de jaspe e de sárdio. Né? Jaspe é uma pedra preciosa de cor vermelha e o sárdio também. Então imagine aquele homem sentado com aparência de pedras preciosas de cor vermelha. E ao redor do trono, um arco-íris semelhante à esmeralda. A esmeralda é uma pedra de cor verde, né? Uma pedra preciosa ou semi-preciosa, né? Na cor verde. Olha a paz que a presença de Deus traz para cada um de nós. Bom, vamos continuar agora a leitura. Vamos ver o que mais João vê. Vamos continuar agora a partir do versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nesses tronos eu vi 24 anciãos sentados, usando vestes brancas e na cabeça coroas de ouro. Do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões. Havia 7 lâmpadas de ouro, de fogo, acesas diante do trono. Elas representam os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo semelhante a um arbítrio como cristal. No meio do trono e em volta do trono havia 4 criaturas viventes, cheias de olhos, na frente e atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão.
A segunda criatura vivente era semelhante a um novilho. A terceira criatura vivente tinha rosto semelhante ao de homem. E a quarta criatura vivente era semelhante a uma águia voando. Cada uma das 4 criaturas viventes tinha 6 asas, e ao redor e por baixo estavam cheias de olhos. E continuamente, dia e noite, dizem: Santo, Santo, Santo é Jeová, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que vem. Olha que interessante, nós vemos aqui 4 criaturas viventes, né? E uma semelhante a um leão, a outra semelhante a um novilho ou um touro, a terceira semelhante a um homem e a quarta semelhante a uma águia voando. O que talvez represente essas 4 criaturas, né? É possível que elas representem os 4 principais atributos de Deus, os 4 principais atributos de Jeová. O leão representando a justiça, o novilho ou o touro representando o poder, o homem representando o amor e a águia voando representando a sabedoria, né? O homem, apesar de fazer muita coisa ruim, ele tem a capacidade também de fazer coisas muito boas com o livre-arbítrio dele. Ele não age apenas por instinto, né? Então pode ser que ele represente o amor aqui. E a águia, nós sabemos que a visão dela é muito aguçada, né? Ela consegue enxergar muito longe. Então, possivelmente, ela representa a sabedoria. Bom, vamos continuar a leitura agora no versículo 9. Sempre que as criaturas viventes dão glória, honra e agradecimentos àquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Olha que exemplo maravilhoso os 24 anciãos deixam para cada um de nós. Eles, apesar dessa posição enaltecida que eles têm, estarem ali diante do trono de Deus, mas eles se ajoelham e lançam diante do trono as suas coroas. Olha que humildade dos 24 anciãos, né? E é interessante que eles deixam claro que Jeová é digno de receber tudo. É digno de receber a nossa adoração. Porque é Ele que criou todas as coisas. É pela vontade dEle que existem todas as coisas. Existe o planeta Terra, existem as pessoas, os animais, as plantas, o ar, a água, as nuvens, as estrelas, as galáxias e assim por diante. Tudo é dele. E toda a criação tem a obrigação de adorar a ele, né? Vamos agora para o capítulo 5. Vamos continuar aqui vendo essa visão, né, que João tem o privilégio de assistir. Capítulo 5, versículo 1. Vamos continuar a nossa leitura. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito dos 2 lados, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamar em alta voz: Quem é digno de abrir o rolo e de romper os seus selos? Mas ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o rolo ou ver o que estava escrito nele. E eu comecei a chorar muito, porque ninguém tinha sido considerado digno de abrir o rolo ou de ver o que estava escrito nele. Olha que interessante. Jeová tem uma mensagem,
tem um rolo ali na mão dele, com 7 selos. Mas para a gente saber essa mensagem que Deus tem, alguém tem que ser digno de ir lá, no trono de Deus, pegar essa mensagem e começar a tirar os selos ali do rolo, para a gente saber o que está escrito. Né? Se ninguém for digno, então isso não pode chegar até nós, essa mensagem. E quando fica claro que não tinha ninguém na terra, no céu, debaixo da terra, que podia abrir um rolo, olha que interessante a reação de João. Ele fica muito frustrado. Ele começa a chorar, porque ele não ia saber o que estava escrito ali, naquele rolo, né? Mas olha que interessante o que acontece a partir do versículo 5. Mas um dos anciãos me disse: pare de chorar. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, de modo que ele pode abrir o rolo e os seus 7 selos. E eu vi, no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, que parecia ter sido morto. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Os olhos representam os 7 Espíritos de Deus, os quais foram enviados à terra inteira. Imediatamente, ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e tigelas de ouro cheias de incenso. O incenso representa as orações dos santos. E cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto, e com o seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. E eu olhei e vi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades e milhares de milhares. E eles estavam dizendo em voz alta: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Então, olha que interessante. Havia uma pessoa digna. Quem é essa pessoa digna? Quem é o cordeiro que foi morto e comprou pessoas para Deus, né? E fez dessas pessoas um reino e sacerdotes para o nosso Deus, para essas pessoas reinarem sobre a terra. Quem é esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu? Nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Então, ele é considerado digno de subir até o trono e pegar aquele rolo e tirar os seus selos. Então, olha que coisa extraordinária. Então, João agora vai ter a oportunidade de saber o conteúdo daquele rolo. Bom, para finalizar agora o capítulo 4, capítulo 5, vamos ver agora os versículos 13 e 14. Então diz assim: e eu vi toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Sim, tudo que há neles dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todo sempre. As 4 criaturas viventes diziam amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Bom, vamos agora para o capítulo 6. Mas o capítulo 6 nós não vamos ler, tá? Eu só vou
passar por cima aqui os primeiros versículos do capítulo 6, para a gente ver o que acontece quando Jesus começa a soltar os selos. Né? Então, no primeiro selo, os versículos 1 e 2, fala que quando ele tira aquele selo, uma das 4 criaturas viventes diz, venha, né? E aí vem um cavalo branco, e o que estava montado nele tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para completar sua vitória. Então, isso aqui é um acontecimento que acontecia no futuro, né? Ia ter uma pessoa com uma coroa, montada num cavalo branco, que representa uma guerra pura, uma guerra justa, né? E ele ia sair vencendo e completar sua vitória. Quando Jesus abre o segundo selo, versículos 3 e 4, vem um cavalo cor de fogo. O que está sentado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros com uma grande espada. Então, isso aqui é a religião da qual eu faço parte. Nós acreditamos que isso se cumpriu a partir de 1914. Teve a Primeira Guerra Mundial, logo depois teve a Segunda Guerra Mundial, né? É interessante que antes de 1914, a humanidade estava num período de muito progresso. Ninguém imaginava que ia acontecer uma coisa dessa, né? Os versículos 5 e 6 fala que depois veio um cavalo preto, que estava montado nele, tinha uma balança na mão, né? E aí ele representa aqui a fome. Tá? Ele fala até aqui 1 litro de trigo por 1 denário, 3 litros de cevada por 1 denário, não faça dano ao azeite, ao vinho, né? Então, possivelmente aqui, esse 1 denário aqui que representa o trabalho, né, de um trabalhador braçal, né? Então o trabalho dele daria para comprar 1 litro de trigo, né, que é um alimento um pouquinho melhor, mas dependendo do tamanho da família, ele ia ter que ir para um alimento um pouquinho mais fraco, a cevada, e compraria 3 litros de cevada. Ou seja, a pessoa aqui trabalhando para comer, né? Não faça dano ao azeite e ao vinho, talvez no sentido de que, apesar da pobreza que existe no mundo hoje, né, nós sabemos que tem muita gente rica, muita gente que vive muito bem, né, e que isso também ia se cumprir no futuro, mas que a fome seria um aspecto do que a humanidade ia passar, né? Os versículos 7 e 8 fala do 4º cavalo, um cavalo descorado, quem está sentado nele é a morte, a sepultura o segue de perto, né? E aí ele foi dado autoridade sobre 1/4 da terra para matar com uma longa espada, com fome, praga mortífera e com as feras da terra. E aí no versículo 9 fala do 5º selo, né? É rompido o 5º selo, e aí vai ter uma nova visão que vai se desenrolar, né? E assim também com o 6º selo, com o 7º selo, né? E aí a gente vai tendo o conteúdo inteiro do livro de Apocalipse, conforme esses selos vão sendo rompidos, né? Então, realmente, concluindo aqui essa leitura, João teve um privilégio extraordinário. Ele viu uma sessão diante do próprio trono de Jeová, diante do próprio trono de Deus, e ainda ficou sabendo de visões que se cumpririam no futuro, e deixou isso tudo escrito para nós no livro de Apocalipse. Tudo isso coisas que pertenciam a Jeová, que pertenciam a Deus. Só Ele tem o poder de saber o futuro em detalhes. A Bíblia fala que nem Jesus Cristo tem o poder de saber isso. Isso está debaixo da jurisdição de Jeová, está debaixo da jurisdição de Deus, né? E a gente só vai saber detalhes do futuro se Deus resolver contar para nós, né? E Ele deu esse privilégio para o seu querido Filho Jesus Cristo, e Jesus transmitiu para João, que escreveu um livro e deixou para nós. Então, mesmo que nós
ainda que nós não tivemos esse privilégio de estar perante do trono de Jeová e receber essa mensagem tão maravilhosa, ao ler o livro de Apocalipse, essa mensagem chega até nós. Então nós temos que ter uma gratidão imensa por Jeová, por Jesus e pelo apóstolo João.